Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Louvado seja Deus por essa oportunidade que nós estarmos aqui juntos nessa escola bíblica. Nesse dia 16 de março, nós estaremos falando da lição de número 11. Fico feliz com a vida de cada um de vocês, pelo privilégio da sua companhia. Permita-me fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo Senhor ser o autor da vida, por o Senhor ser o nosso escudo, a nossa fortaleza. Eu agradeço ao Senhor por guardar as nossas famílias, nos proteger de todo mal, e que esta lição desta tarde venha de encontro às nossas necessidades, que possamos encontrar respostas diante das nossas dúvidas, e que o Senhor nos dê instrução e orientação para tomarmos as decisões corretas, diante de nossos relacionamentos entre pais, filhos, entre a família, para que haja harmonia e paz nos nossos lares, e agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre relacionamento ideal entre pais e filhos. Eu quero já agradecer a cada um de vocês por estar acompanhando nossas escolas bíblicas. Temos crescido, temos sido abençoados, e queremos agradecer também ao pastor Washington, pastor aqui da nossa igreja do Jardim Alvorada, por nos ceder esse tempo que nós temos aqui para transmitir a escola bíblica. Também eu quero estender agradecimentos ao pastor dessa igreja, ou desse ministério, o pastor Antônio Campassi, que é o pastor presidente do Ministério de Vila Alzira, todos os ministros e obreiros da Casa de Deus, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor repouse sobre o seu lar. Eu achei um tema muito importante para nos dias de hoje, nós falarmos o que é ideal do relacionamento entre pais e filhos. Nós estamos vivendo tempos que nós temos que tomar muitos cuidados, e principalmente com os nossos filhos. E os nossos filhos também têm compromisso conosco, com os pais. Mas vamos lá para os textos bíblicos, para nós darmos início e falar sobre a lição. Tá, então, Efésios 6:2 diz assim: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, nós temos que ver que em Provérbios 22 diz assim, Provérbios 22, verso 6, instrui o menino no caminho que deve andar, até que ele envelhecer, não se desviará dele. Então, aqui nós vemos aqui, ensinar, orientar, conduzir e instruir, já é um compromisso da paternidade. Então, essa paternidade, ela tem uma responsabilidade, a qual nós vamos estar discorrendo um pouco aqui nessa tarde. E em Efésios capítulo 6, a partir do verso 1 ao 4, diz assim, 6, do 1 ao 4. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-vos de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Amém, meus queridos? Então, esse é o nosso texto base, ou seja, hoje nós vamos estar observando quais são as atribuições dos pais, destacar também quais são as funções dos filhos, e passar a entender e explicar os deveres entre pais e filhos, ou seja, de um relacionamento. Então, quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando que tem sido, hoje, nós temos observado na sociedade, alguma coisa muito focada com dramas, com situações que fogem do controle. Também nós vamos entender nesta lição, que também nunca houve, ou está havendo hoje na história, tanta possibilidade, olha só, tanta possibilidade de mudança. Então, é possível buscar mudanças, buscar melhorias e ajustar muitas coisas que possam estar desajustadas. Esperamos que essa lição, nessa tarde, ela seja um canal de bênção, tanto para pais e filhos, e esses lares eles sejam instituídos debaixo da graça do Senhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, quais são as atribuições dos pais? Ou seja, quais seriam essas atribuições? Aos pais compete deveres. E quais são esses deveres? Que não, na verdade, não pode ser repassado para terceiros. O que eu quero dizer nessa tarde? Um exemplo, para a escola, para a igreja, para pessoas que
você tem confiança, ou mesmo para a creche, para a escolinha, ou até mesmo para a sociedade. Existe um ditado popular que diz assim, que se cria os filhos para o mundo. Não, isso é uma mentira. A gente educa os filhos, instrui os filhos, para que eles sejam pessoas de bom caráter, pessoas honestas, pessoas justas, pessoas que vão trazer atribuições positivas para a sociedade. Nós educamos os nossos filhos e instruímos para que eles também possam construir as suas famílias, que eles possam ter um futuro abençoado, para que eles possam construir um lar, uma família futuramente, ou seja, que a minha e a sua descendência, ela se perpetue, ela seja de pessoas abençoadas, instruídas. Então, essa é a nossa intenção. E quando eu estava lendo essa lição de pais para filhos, irmãos, quando eu observei você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, que quando falou da questão desse desafio, o relacionamento entre pais e filhos tem sido um dos dramas da sociedade, mas nunca na história houve tanta possibilidade de mudanças. Na minha época, da minha juventude, da minha adolescência, nós não tínhamos tantas possibilidades como há hoje. Hoje os jovens, eles têm escola técnica. Hoje os jovens, eles podem fazer estudos técnicos, eles podem fazer Enem, eles podem prestar estudos, eles conseguem descontos em universidades. Hoje tem muito ensino à distância, muitos estudos técnicos. Então, cabe ao pai, cabe à mãe incentivar esses filhos a realmente se estudarem, a se empenharem. Então, hoje há possibilidades de mudança. Há possibilidades dos nossos filhos, dos seus filhos, com 18, 19 anos, já ter uma formação profissional, ou já iniciar uma formação profissional, e vamos dizer aqui, 22, 23 anos, ele já ter uma profissão, ele já poder iniciar uma carreira profissional, e automaticamente essa carreira profissional vai trazer maturidade, vai trazer responsabilidades para o desenvolvimento desta pessoa. Então, hoje, nós temos muitas possibilidades de motivação. Então, nós vemos que essas orientações, elas são atribuídas a quem? Aos pais, a orientar. Então, nós vemos aqui, quando se fala de atribuições dos pais, nós temos que falar do relacionamento com responsabilidade. E quando nós vamos falar sobre isso, os pais devem criar, educar, alimentar, proteger, sim, e ser os mentores espirituais também, o sacerdote da casa, e provedores materiais dos seus filhos. Então, os filhos já vão aprendendo. Então, eles vão aprendendo com nós, que nós somos os mentores, nós alimentamos, nós protegemos, e eles vão vendo dentro do lar essa consistência, ou seja, essa estrutura familiar, que ela é balizada no quê? No cuidado, do bem-estar. Então, os pais precisam entender que não existe forma mágica e não existe perfeição quando se trata de criar e educar os filhos. O que nós temos que aprender? Aprender a ter para se orientar, nós temos que ter um relacionamento de conversa, de diálogo. Porque a família que não se senta à mesa, que não há diálogo, que não há instrução, quem vai instruir? Quem que vai orientar? Então, hoje nós temos essa grande responsabilidade do quê? De trazer informações concretas, trazer o nosso exemplo de vida, para que os nossos filhos, através do diálogo, desse relacionamento de conversa, eles sejam instruídos. Então, o que nós temos que fazer? Nós devemos usar essa comunicação, ou essas nossas conversas, de uma forma correta. Ou seja, o diálogo, ele vai ser mais fácil e eficiente de resolver os problemas, e também de esclarecer dúvidas e de dar ensinamentos. Então, quando você se dispõe a orientar, a conduzir, a ensinar, nós temos a possibilidade do quê? De trazer toda essa informação, todas essas orientações para o crescimento e para o elevo também espiritual. E aí nós podemos desenvolver a vida profissional, a vida emocional e a vida espiritual. E aí nós começamos a conduzir essas pessoas. Quando eu falo também
da vida profissional, que eu já falei no início, nós podemos conduzi-los, da vida espiritual, que é a comunhão da igreja, que é a leitura bíblica, que é a escola bíblica, que é participar dos trabalhos da comunidade evangélica, ou da igreja que você congrega, ou da sua espiritualidade. Então, nós vamos aqui ver que os nossos filhos, eles serão instruídos. E aí nós vemos o quê? Instruir de que forma, irmão Marco? Com educação, respeito, verdade e amor. Então é isso que os nossos filhos estão precisando no dia de hoje. Porque numa aula passada, que foi já passado, nós falamos sobre a era, ou a época que nós estamos vivendo da tecnologia, nós vemos que isso trouxe também um distanciamento dentro dos lares. Né? E aí se falta esse relacionamento com diálogo, se falta esse relacionamento de comunhão, de orientação. Então nós temos que tomar alguns cuidados para nós não perdermos as coisas dentro de casa. Eu me lembro da parábola da dracma, que é a parábola que Jesus contou, que ele fala que a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma e ficou procurando. Existem muitos filhos que estão perdidos dentro de casa. Então, acho que é hora de nós começarmos a fazer um trabalho de restauração, de resgate, de comunhão, para que nós possamos buscar essa dracma que é de grande valor, que são os nossos filhos, que podem estar perdidos dentro da nossa casa. Então, nós vemos aqui que não se admite um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevalece, a grosseria impera, a honestidade não fica aparente, a clareza das situações não é exposta. Aí vem aqui a correção. Sem diálogo ou conversa, ninguém pode adivinhar o que o outro gosta, quer ou pensa. No diálogo, é preciso saber ouvir e falar no momento certo. Ter uma boa comunicação não é somente saber se expressar. Então aqui vem uma correção para nós. Então, o nosso relacionamento, os filhos, se você se relaciona onde a mentira prevalece, a grosseria impera, a honestidade não fica aparente, e não há clareza nas situações, as situações que são expostas, existe uma confusão. E essa confusão ela tem que ser ajustada através das conversas, com verdades, com sinceridade, com honestidade, buscando para que nós venhamos ter um processo de estabelecimento de princípios. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 29, verso de 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu ouvireis, e buscar-me-eis, e me acharei quando buscar-me de todo o vosso coração. O lar que é estruturado nos princípios do Senhor, porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Então, qual seria a aplicação, irmão Marcos? Nós podemos começar esse processo pelo reconhecimento de muitas vezes da nossa impotência diante das situações que estão à nossa volta e entregar a nossa vida às mãos poderosas de Deus, a nossa vida, a nossa família, aos cuidados do Senhor. Mas o responsável do nosso lar é eu e você. Não adianta subir o monte, não adianta fazer campanha, se nós não tivermos uma atitude honesta, verdadeira, pura, centrada nas palavras, de se assentar com a família e resolver os casos. Não adianta, sobe no monte, desce monte, ora, é válido, mas tem coisa que nós vamos ter que sentar na mesa e conversar todo mundo junto, como família. Tem coisas que Deus resolve, mas tem coisas que é eu e você, é a família que tem que sentar na mesa, é a família que tem que conversar. Não adianta, e não é o diabo, tá? É falta de relacionamento. Então, quando nós falamos nisso, é muito forte essa lição nessa tarde. Então, os pais deverão ensinar os filhos com amor e ouvir e aceitar o sim e o não. E mostrar a eles que na vida não se pode fazer somente o que se quer, e também nem tudo o que quer. Essa que é a orientação. Se nós orientarmos, esses filhos, eles vão ter uma linha de raciocínio verdadeira. E aí, o que nós temos que pensar? Desejar ter tudo que quer é uma ilusão perigosa. Eu conheci, interessante, né? Quando eu estava lendo a lição, eu lembrei agora de novo. Eu conheci jovens que eles queriam ter moto.
Eles viam o pessoal andando de moto, eles queriam ter moto. Qual foi a alternativa que alguns buscaram para adquirir a sua moto? Foram roubar, foram fazer assalto, foram fazer um furto. Nessa, porque eles queriam dinheiro para comprar a moto, que é muito interessante quando eu li isso daqui, ó, que eles têm esse desejo de ganhar as coisas, de buscar, e a palavra é desejar tudo que quer, é uma ilusão perigosa. Nessa ilusão perigosa de adquirir de uma forma fácil, muitos deles foram presos. Porque a ilusão diz para ele, ó, vai lá, faz isso daqui, que você vai conseguir o dinheiro e vai comprar. E deu tudo errado e foram presos. E isso é uma experiência que eu passei lá atrás, na minha juventude, eu conheci casos desses que eu falei para você. E aí que a ilusão é perigosa, e eles devem entender, os pais devem ensinar os filhos que nem tudo que se acha bom, se deve fazer, e nem tudo que se acha bonito é legítimo. E nem tudo que é ilícito convém. Paulo fala isso, ó, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas para mim convém. Olha o que diz em Provérbios capítulo 16, verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Nós devemos orientar os nossos filhos para que eles não tomem caminho de morte. Então nós temos que ver que na vida aprendemos novas maneiras de ver as coisas, novas maneiras de responder e novas orientações para os nossos caminhos. Essa é a responsabilidade dos pais, é minha e sua de transmitir. Então nós vemos que os pais devem ter muito cuidado com os filhos. Muitas vezes quando eu costumo dizer, e eu aproveitei e trouxe aqui, está aqui para nessa tarde, esse livro aqui que é o Recomeçar. Esse livro foi escrito, e quando eu escrevi esse livro, e ele fala sobre o mínimo que se deve saber sobre drogas lícitas e ilícitas. Quando eu escrevi esse livro, foi nessa intenção de orientação, as palestras de prevenção. Quando eu estava lendo isso aqui na revista, não é que eu estou fazendo merchandising, mas é assim, existem ferramentas para nós ajudarmos os nossos filhos, e eu preparei esse material para orientar jovens e adolescentes na prevenção, mostrando os danos que as drogas causam, orientando os pais o que devem fazer, se diante de uma situação que eles percebem. E eu falo aqui também sobre fatores de risco e proteção, que são os fatores biopsicossociais. E falando nisso, e aqui quando a lição fala assim, ó, os pais devem ter muito cuidado quando os filhos se envolvem com drogas, bebidas ou outras coisas erradas. Aqui está dizendo que já se envolvem, que já se envolveram. E aqui no livro eu falo como ter a prevenção. Então, às vezes, nós como igreja, que chega um caso para se tratar, e a pessoa já teve o deslize, e aí nós temos que tratar com mais cuidado, com mais zelo, porque os fatores de risco, eles já estão expostos para esse jovem, às vezes é um lar descompensado, então são situações que tem que ser tratado com muito carinho, com muito amor, e assim, com muito cuidado, para que essas pessoas se sintam acolhidas, mas também se sintam responsabilizadas de não cometer aqueles atos contra elas próprias, não cometer essa sabotagem. E aí, quando eu estava lendo, eu me lembrei disso. Então, hoje é uma responsabilidade nossa, de ensinar, de instruir. Então, eu percebo que hoje nós falhamos nessa questão, muitas vezes, de estar orientando, de estar conduzindo, para que as pessoas tenham melhorar a vida das pessoas, por meio do quê? Da educação, da orientação responsável e também uma orientação de qualidade, formando o quê? Qual a ideia da formação? Formando cidadãos e preparando para os novos desenvolvimentos de seus projetos de vida. Isso que é prevenção, é transformação. Qual que tem que ser a nossa missão, que eu coloquei aqui no livro? Apresentar um sistema de verdades bíblicas que integram, se ajuntam ao mesmo tempo as pessoas, os seus problemas a Deus, o Deus vivo, porque assim, sem Deus, nós vamos ter muitas coisas que vão ser frustradas, mas com Deus, as coisas têm a possibilidade de crescer, de dar certo, de ser desenvolvidos. Então, o que nós temos que entender, eu e você como família, que assim, mesmo que se aconteça isso, os pais devem ter muito cuidado com os filhos se envolverem com drogas, bebidas e outras coisas erradas, não se desesperar, procurar diálogo e ajuda de pessoas experientes nesse assunto, ou de instituições sérias.
Nunca use a força ou a estupidez, pois a tendência é afastar mais o filho do convívio dos pais. Os pais querem criar os filhos com base no passado, na criação que eles tiveram, poderão perdê-los para o mundo. Então aqui eu trago algumas orientações também dessas condutas. Como que um pai deve agir, qual é a forma que essa postura que a família deve tomar para resgatar esse filho de volta com amor e carinho e responsabilidade e não perdê-lo de uma forma total. Porque nós falamos sobre grupos da comunidade, grupos escolares, nós falamos de querer, como jovem é incluso, querer participar de grupos, querer participar de algumas pessoas, e essas influências que podem trazer esses deslizes na vida desse jovem, que pode se tornar um jovem disfuncional. Tá. Então vamos agora falar da função dos filhos, vamos lá? Falar um pouco dos pais, dos filhos, os deveres dos filhos em relação aos pais. Primeiramente, é primordial nós pensamos no seguinte, que os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Tá? Nós lemos um texto de Efésios capítulo 6, 1, diz assim, ó, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Então, qual é a função dos filhos? É respeitando com a autoridade dos pais, que foi dada por Deus sobre os filhos. Essa autoridade foi dada por Deus aos pais sobre os filhos, a autoridade sacerdotal de cuidar desses filhos. Então, quando o filho está debaixo dessa obediência, que é um princípio, e o princípio não se quebra, mas também é uma semeadura. Se todos os filhos, todos nós formos obedientes, nós vamos aprender a honrar também, que é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, é uma virtude. E aí nós vemos que existe um conceito. Então, quando os filhos honram, ou seja, quando honramos nossos pais, estamos realçando realmente o que eles representam para nós e aceitando-os como nossos tutores, provedores e sacerdotes. Esse é o grande segredo de ser abençoado, meu querido. É respeitando, obedecendo, honrando aos pais. E nós temos que ter uma consciência também dos filhos em relação aos pais. Isso é muito importante de um relacionamento. Os filhos devem atender os conselhos do pai sem retrucar. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Entenda o que eles estão querendo transmitir para você. Então nós vemos aqui que os filhos devem aceitar os ensinos dos pais, e os seus ensinos são para um futuro próspero. É o que nós estamos falando aqui, de algo bom. Porque os pais já têm experiência das coisas que dão errada. E quando eles começam a transmitir, eles transmitem porque eles querem ver o meu bem e o seu bem. Eu me coloco também nisso. Eu me recordo que eu já era casado, já tinha Thaís há muito tempo. E numa das minhas viagens lá para a casa de papai, quando o papai estava vivo, eu tinha uma dúvida muito grande. E isso foi muito interessante, que depois desse dia, desses conselhos, passou mais ou menos uns 30 dias, o Senhor recolheu o papai. Mas eu tive assim, como é que eu posso dizer? Eu tive esse privilégio de ser orientado, e um peso que eu tinha de uma dúvida, ele me esclareceu, me orientou, e está guardado aqui no coração, guardado na minha mente, as orientações dele daquele dia, daquela tarde. Então eu vejo que foi muito proveitoso e está sendo até hoje. Então, o que nós podemos acolher, aprender com os nossos pais, guardar no nosso coração e passar para as outras pessoas tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Então esse é o propósito de relacionamento de pais com filhos. Então nós temos que falar também sobre a gratidão dos filhos em relação aos pais. Os filhos têm que ser gratos aos pais, né? Eu estava numa reunião de missões, e aí uma das missionárias estava falando que eles foram fazer um trabalho no orfanato. E quando eles estavam lá, e um irmão levou violão, eles levaram alguns doces, fizeram um trabalho lá no orfanato, uma coisa muito gostosa. Só que o que parte o coração é que quando as crianças chegam, falam assim, tio, você vai me levar para casa? Tia, você vai me levar para casa? E eles não podem trazer aquelas crianças. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo e que vai ver essa lição? Valorize os seus pais, porque tem um monte de criança, um monte de jovens que não tem um pai, não tem uma mãe, que quando vê alguém, quer ser adotado, quer ser amado, quer ter um lar, quer ter uma família, e não tem. Então é hora de nós refletirmos do que nós temos, de nós valorizarmos o que Deus colocou,
para mim e para você. É uma reflexão para nós. Então, a gratidão é uma virtude que é essencial para o nosso bem. E ela traz a gratidão, ela vai trazer um conjunto de qualidades que vai definir as pessoas. Uma pessoa que é grata. Então, nós vemos aqui que o agradecimento é de fundamental importância para estabelecer uma relação autêntica com Deus e uma convivência harmoniosa com as pessoas à nossa volta. A gratidão, ela traz isso, principalmente aos nossos pais e a toda a nossa família. Quem é grato, pode observar, quem é grato é mais feliz, valoriza a vida e louva a Deus. Os filhos devem ser gratos aos seus pais e não se esquecer de nenhuma das fases da vida que foi cuidado por eles. Nós nunca podemos esquecer isso. Os filhos que são gratos, eles alcançam a benevolência do Senhor. Olha que bênção, os filhos que são gratos, demonstram amor e honram, eles estão debaixo da bênção do Senhor. Então a maioria dos filhos que foram, isso é estatística, tá? A maioria dos filhos que foram educados no amor e na instrução do Senhor, querem fazer tudo o que for possível aos seus pais, porque eles reconhecem em forma de gratidão. Até quando esses pais, um exemplo, estiverem em apuros, ou ficarem doentes, ou perderem o emprego, ou passarem alguma necessidade, esses filhos, eles vão socorrer esses pais. Por quê? No coração desses filhos foi plantada a semente da gratidão. Uau! Que você tenha essa semente de gratidão no seu coração, que eu tenha, que nós tenhamos a semente de gratidão. Às vezes, os nossos pais não puderam dar muitas coisas para nós, mas o que eles tinham, eles deram. O que eu tenho que entender é que hoje eu já amadureci, você amadureceu. Eu acho que é hora de nós começarmos a exercer um relacionamento com amizade, um relacionamento com compreensão e um relacionamento com perdão. Porque isso deve ser compartilhado entre pais e filhos. Se eu tiver um relacionamento de amizade, se eu tiver esse relacionamento de compreensão e perdão, o meu lar vai ser um lar forte, meu lar vai ser um lar abençoado, minha família vai ser fortificada. Porque as mágoas, as dificuldades, elas serão superadas todos juntos. É uma construção. Então, quando nós começamos a buscar essas construções, nós vamos ver que os pais, eles precisam continuar abençoando seus filhos e falando palavras de vitória, de bênção. Nunca lance uma palavra negativa ou de maldição aos seus filhos. Então, o que eu quero trazer hoje nessa tarde, que os filhos também, que não tem amizade com seus pais, isso pode ser por medo ou por temor, preste atenção. Por isso, porque é só cobrança, repreensão e ameaças. Eles jamais contarão os seus problemas, nem abrirão suas vidas e as suas dificuldades para os seus pais. Perdem uma grande oportunidade de ter bons conselheiros, idôneos e fiéis, respaldados pelo temor à palavra de Deus, ao Senhor, pela experiência vivida também e também de responsabilidade. Os pais querem melhor para os seus filhos. Os pais já trilharam muitas estradas sem pavimentos e adquiriram condições para instruir seus filhos no caminho que devem seguir, na instrução da palavra do Senhor, mas porém, com amizade. Não pode ser por medo ou por temor, ou só cobrança e repreensão e ameaça, não. Um relacionamento verdadeiro e sincero, com limites, mas sem temor. Os filhos têm que olhar para mim, para você, e ver segurança, ver um escudo, ver uma proteção. É isso que os filhos estão buscando, para eles não buscarem uma referência lá fora, com pessoas que eles nem conhecem. A referência tem que ser você, tem que ser o seu lar, tem que ser sua vida. Mas, irmão Marco, mas como é que eu estou, como é que está a sua vida? Olha o que diz em Romanos, reflita agora, Romanos 12, 2. Preste atenção. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. O que quer dizer isso? Devemos fazer um inventário pessoal da nossa vida e avaliar com sinceridade, Deus nos ajudará a superar as nossas falhas, transformando de dentro para fora. Esse negócio de Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim, tem que mudar, irmão. O que fizeram com você no passado, você não pode replicar agora no futuro.
Porque se você viu que não deu certo, stop, pare com isso. Vamos mudar. Porque olha, em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, mudou, tudo se fez novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, a nova vida que experimentamos em Cristo Jesus, tem um alcance tão longe e completo, olha só como você está perdendo. Deus está te dando uma oportunidade, a mim e a você, de termos um alcance tão longe e completo, por meio dele, nós tornamos uma pessoa totalmente nova, totalmente transformada, de dentro para fora. Então as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, louvado seja Deus. Então, hoje, quando nós mantemos esse relacionamento de amizade, um relacionamento de compreensão, nós começamos a ter um relacionamento de perdão e comunhão. Então nós vemos que aqui a qualidade do relacionamento entre pais e filhos, ela melhora e vai se tornando mais saudável. Essa é a intenção dessa lição. Essa lição, quando ela vem falar da família nesse trimestre, ela vem trazer para nós a harmonia, à medida que nós aplicamos e vamos aplicando e vivendo esses conceitos bíblicos, para nós termos uma vida, meus irmãos, meus queridos irmãos e amigos que estão assistindo nessa tarde, uma vida de temor, de intimidade com Deus, que se compromete com o reino de Deus, e principalmente, que a minha casa, a sua casa, que a minha família, a sua família, seja uma família que fala assim: aqui impera o reino de Deus, bendito seja Deus. Mas como é que eu vou fazer isso? Ei, tem uma palavra para você, Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então o que eu quero trazer para você hoje? A verdadeira felicidade pode ser encontrada em cada situação da vida, quando reconhecemos, eu e você reconhecemos que Deus está agindo e sempre mantém o controle. A sua família, Deus está agindo e está sob o controle dele. E agora Deus exige de mim e de você que nós também viemos agir para que nós também podemos manter o controle. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que Deus ele tem uma vida boa, uma vida restaurada. E aí o Senhor quer que nós venhamos viver uma vida de conquista. Então nós temos que entender assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai e praticai. Olha que interessante. E a paz, a alegria vem quando centramos a nossa família, a nossa vida, nessas coisas que dão valor eterno. Importante, quanto mais dedicarmos à oração e estudo da palavra, mais nós cresceremos na graça do Senhor. Então, o que eu quero trazer para você nessa tarde, que o meu relacionamento, o seu relacionamento de pais como filhos, eles devem ser compartilhados num relacionamento de amizade, de compreensão. E aí nós entendemos que o nosso relacionamento, agora ele vai ter uma possibilidade de mudanças, uma família centrada, pais e filhos, os pais assumindo um relacionamento com responsabilidade, um relacionamento com diálogo, um relacionamento sem maus tratos, os filhos, as funções dos filhos, os deveres em relação aos pais, a consciência de cuidar dos pais, os filhos terem a consciência da gratidão, e no nosso relacionamento, os deveres entre pai e filhos, o do quê? De um relacionamento de amizade, uma família construída, alicerçada pela palavra, alicerçada pela virtude, pela graça, uma família equilibrada. Ah, mas existe família completa, sem desafios? Não existe. Mas onde há desafios, quando nós estamos todos juntos, nós vamos buscar as soluções juntos. Quando nós estamos juntos, nós vamos vencer juntos. Quando nós estamos juntos, um ajuda o outro. Isso é família. Família não é para viver falando mal, desorientado, mas assim, nós vamos viver uma vida plena. Então nós vemos aqui, eu termino com 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz assim: armas que usamos na nossa luta não é deste mundo, são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos falsas ideias. Então vamos pensar da seguinte, essa palavra ela traz o que? Ela traz 3 libertações para nossas vidas. Qual é a primeira? Purifica e revitaliza a nossa vida, a nossa família e as nossas emoções de uma forma extraordinária.
Qual é a segunda? A segunda é que renova os nossos relacionamentos com Deus, na família centrada em Deus, firmada em Deus. E o terceiro, tem um efeito, eu coloquei aqui, assombroso na memória ou na melhora dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Isso que é família. Então a família é a casa que é firmada sobre a areia. Desculpa, eu inverti. A família é a casa que é firmada sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm as lutas, mas ela está firmada na rocha. Vai acontecer algumas coisas, mas ela está firmada na rocha. Família abençoada, relacionamento abençoado, é a família estruturada, saudável, estabelecendo um legado, segundo os princípios bíblicos, e segundo, quando eu aplico os princípios bíblicos, eu tenho uma mudança de vida. É isso que nossas famílias estão precisando, é isso que precisa do relacionamento entre pais e filhos. Ei, eu quero te falar algo muito maravilhoso. Essa aula está terminando, mas nós vamos ter outra aula. Nós vamos ter outra aula semana que vem. Vamos ter aula com outros professores. Mas eu já quero deixar esse convite. Então, a conclusão hoje: a sua família no altar, a sua vida no altar, e tudo será solucionado. Estamos aqui em Santo André, São Paulo, na rua Dracena, 202, Jardim Alvorada. Eu quero te convidar, nós temos 2 cultos aos domingos, um às 9 da manhã e um às 18 da tarde. Mas na terça-feira, nós temos culto de ensino, você pode vir. E na quinta, eu e ele a sós, um culto de oração, comunhão, glória de Deus. Eu te convido a vir aqui fazer uma visita para nós. Nós vamos ali no Espaço Gourmet, vamos tomar um café juntos, vamos conversar. Venha nos visitar. Mas acima de tudo, meu querido irmão e irmã, que a sua família seja abençoada, que a sua família seja próspera, que a sua família se firme a mente e o coração em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma breve oração de gratidão. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, por nós, nessa tarde, aprender que a parte mais importante de sermos pais é ensinar nossas crianças, nossos filhos, a seguir um estilo de vida divino. Se os nossos filhos aprenderem a respeitar a autoridade, a obedecer ao Senhor, enquanto ainda são pequenos, eles permanecerão no seu caminho. E eles vão permanecer, e eles merecem sim o melhor. E também nós merecemos um ambiente familiar, abençoado, amoroso. E assim nós oramos a Ti, Senhor, agradecendo por esse relacionamento com o Senhor, com nossas famílias. E que a bênção do Senhor se repose em todas as famílias, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Diogo, aos irmãos que estão aqui nos acompanhando nessa tarde, e que até a semana que vem, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Um beijo no coração de cada um, família unida, família abençoada, família próspera, em nome de Jesus.